Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e vim falar hoje aqui sobre algo que é um insight para mim a respeito de eventos presenciais, a respeito de andar com as pessoas certas, sentar nas mesas certas e a respeito de compromisso e congruência. Nesse último fim de semana, eu estive em São Paulo, num evento de 2 dias, então eu precisei ficar lá 4 dias, 3 dias e meio, porque eu precisei chegar um dia antes. O evento era bem cedo, começava às 8 horas da manhã, terminava às 9 da noite, nos 2 dias. Então só tinha como vir embora pro Rio de Janeiro, que é onde eu moro, na segunda-feira de manhã. Então vocês já sabem, que acaba perdendo muito tempo no processo. E isso me fez lembrar sobre alguns insights que eu já tive antes em momentos de decisão a respeito da minha participação em eventos presenciais. Eu adoro pessoas, eu gosto de encontrar, de conversar. Às vezes eu perco trechos dos eventos que eu vou só conversando com as pessoas nos corredores. E dependendo do tipo de evento, da pegada, isso pode não ser nada produtivo, né? Então foi um desafio aprender a aproveitar esse tempo com as pessoas, o contato com as pessoas, principalmente depois de tanto tempo fechado de forma compulsória em casa, né? E isso me fez lembrar de algumas coisas que são o que é importante, o que me move a participar desses eventos, desses compromissos, né? Essa viagem para São Paulo, eu já havia comprado o ingresso desse evento em janeiro. E nós estamos no final de setembro e o evento foi agora. Eu me comprometi lá atrás, já providenciei estadia, já providenciei passagem. A minha estadia e a passagem acabaram custando mais do que o evento. E algumas pessoas me perguntaram lá no evento, né? Pô, você é paulista, né? Esse sotaque? Eu sou, mas eu não moro aqui. E as pessoas se assustavam. Nossa, mas por que você veio, né? Era um evento relativamente barato, de R$ 2.000. E aí, por que você veio? Poxa, eu vim atrás do que o evento oferece, né? Desenvolvimento pessoal. Era um evento sobre hipnose. E uma coisa que ficou presente para mim ali com aquela pergunta, 2 pessoas fizeram esse tipo de pergunta. E o que ficou presente para mim é que as pessoas só se comprometem com o que tá ali na mão, com o que tá fácil. E talvez elas não estejam comprometidas com o caminho delas, com o objetivo delas. Então, se eu busco desenvolvimento pessoal, se eu busco crescimento, é preciso investir nisso, né? Ser congruente com o meu desejo, com o meu objetivo. E fazer as coisas fazerem sentido, né? Se elas não fazem sentido, não tem porquê você fazer. A hipnose, ela só ocupa como trabalho, assim, uns 10% do meu tempo, da minha vida. E é algo muito poderoso que me trouxe muita coisa para outras áreas da minha vida. Mas não é o meu negócio principal, né? Eu nem vejo a hipnose como um negócio para mim. Ela me ajuda muito na questão de neuromarketing, de entender comportamento, entender o cérebro e tudo mais, e traçar os meus avatares, né? Traçar o perfil do meu cliente ideal. Ela me ajuda a ter equilíbrio para poder me comunicar com os meus avatares, com os meus clientes, de forma que eu possa ser mais preciso nisso, né? Conseguir me comunicar, conseguir transmitir a minha mensagem e principalmente não me preocupar em atrair todo mundo, em agradar a todos. Agradar a todos é algo impossível de se fazer. Então você precisa atrair as pessoas que mais têm a ver com você, com a sua mensagem, com a sua missão, com a sua promessa, com a sua oferta, com o seu estilo de vida, né? Com o que você quer. É aí que nasce o conceito do cliente ideal. E essa coisa do compromisso, ela tem a ver com algo que eu fiz, inclusive, neste evento. Esse evento em São Paulo foi marcado com antecedência e eu fui. É um evento importante na hipnose, um dos maiores eventos do Brasil nesse mercado. E eu aprendi muita coisa lá, eu vi coisas que eu já sabia, pratiquei, revi coisas, encontrei pessoas, fiz conexões e fiz uma promessa para mim mesmo, um compromisso, que no ano que vem eu não estarei naquele evento, porque eu vou estar num outro evento, mais difícil de ir, mas que esta semana eu vou já me comprometer com a passagem e com a hospedagem e com o bilhete do evento, o ticket do evento. É um evento nos Estados Unidos e que vai provavelmente me custar muito mais do que um evento aqui, claro. E a minha ida para os Estados Unidos e a minha estadia lá vão custar bem mais do que o evento. Mas é um evento importante para a minha área, é um evento importante para o meu desenvolvimento e que não tem dessa vez a ver com hipnose. E mais para frente, para quem me segue aqui, eu vou falar mais a respeito e você vai saber o que evento é esse. Inclusive quando eu já tiver cumprido a minha promessa do compromisso aqui de me programar para ir e ajeitar tudo, eu vou mostrar para você o meu compromisso.
E por que eu fiz isso, né? Eu, com pesar, eu não vou novamente no evento que eu fui nessa semana passada, no ano que vem, que vai ser perto dessa data, mas o problema é que o evento nos Estados Unidos é em setembro, é perto dessa data também, então eu não posso querer fazer as duas coisas. Então, eu vou para os Estados Unidos porque eu me comprometi. E por que eu me comprometo com isso? Porque isso me permite ir para outro nível com o meu trabalho, com o meu desenvolvimento pessoal, né? Importante, a gente fala de sentar nas mesas certas, andar com as pessoas certas, né? Mas às vezes a gente não é congruente com isso. Às vezes, se você falar, não, eu gostaria de ter um corpo mais saudável, mas continua comendo tranqueira. E às vezes as pessoas falam, nem precisa deixar de comer, você pode reduzir. Mas tem coisas que você precisa parar mesmo, né? Então, é algo que, se não faz sentido para você, dificilmente você vai conseguir continuar. Você pode começar a ir na academia, por exemplo, e não dar continuidade nos exercícios, nos programas lá, porque não é o que você busca, né? E a diferença entre uma pessoa que não é malhadona, fortona e tal, que é rata de academia, e uma que não é que o rato de academia, como não é depreciativo, tá? Mas é que conhecem esse termo em São Paulo e eu acabo me apropriando dele para falar, para dar um exemplo. O cara fortão, malhadão, nem sempre ele é fitness, né? Esse cara, ele tem um objetivo específico, que é cuidar do corpo dele para que ele chegue naquele resultado. Às vezes, nem cuidando do corpo, ele chega naquele resultado. Às vezes, ele chega no resultado usando substâncias que fazem aquele resultado acontecer, mas que fazem mal à saúde dele, né? Aquilo não significa saúde, né? Mas a questão é que ele chega naquele resultado porque ele tem aquela vontade. Se você é bom em alguma coisa, você provavelmente investe tempo nisso ou investiu tempo. E se você não continua investindo para fazer a manutenção disso, para descobrir formas melhores de fazer isso, você vai ficar parado no tempo. E isso é muito ruim. Depois, quando você descobre, a coisa fica pesada, sabe? A frustração consigo é enorme. E tem gente que nem resiste a isso. Muda de área e faz coisas radicais na carreira ou na vida. E às vezes, quando faz, já é tarde, né? Você não precisa fazer nada radical. Essa coisa do compromisso e de ser congruente, sentar na mesa certa, conversar com as pessoas certas, ela tem a ver com o que você busca. A primeira coisa a fazer, para você encontrar alguma coisa, né, é ter um objetivo. É como se você fosse usar um GPS, o Waze ou o Google Maps, por exemplo. A primeira coisa que você precisa fazer é dizer para onde você vai, né? Determinar o destino, que é o seu objetivo. Se você não faz isso, e parece óbvio, mas é preciso dizer a respeito disso, porque o meu óbvio pode ser o milagre de alguém, né? O óbvio também, essa frase também é boa, o óbvio precisa ser dito, né? Porque não é óbvio para todo mundo. Então, se você define o seu ponto de saída e o ponto de chegada, às vezes, dependendo do aplicativo que você está usando, por exemplo, você pode até prever para o dia seguinte ou outro dia, né? E ele fala para você como é que vai estar o trânsito. Então, ao invés de você considerar o trânsito à noite, quando você está ali programando uma viagem, você pode programar para o horário que você quer chegar no lugar. E aí o aplicativo diz, você tem que sair tal hora do seu lugar. Depois que você traçou esse objetivo, ele te dá o planejamento, que é, você vai ter que sair tal hora. E vai levar mais ou menos tanto tempo. Então, tudo começa com um objetivo. E aí você só vai chegar naquela hora se você cumprir os passos, né? Então, se você for congruente, se fizer sentido, você é coerente, né? Coerente também é bom. Você também tem que ser coerente com a sua palavra. Então, a primeira coisa é traçar um objetivo. O que você quer? E no momento em que eu me comprometi com esse evento nos Estados Unidos, é uma coisa grande, distante, cara, que é a primeira vez que eu vou num evento desse, que eu tenho pré-requisitos que não são só financeiros e de tempo. Eu, atualmente, em setembro de 2022, eu não falo fluentemente o inglês. Eu ouço muito mal o inglês e falo bem ruim. Só que eu escrevo e leio muito bem. Ou, sei lá, nota 7 pelo menos, que dá pra me virar bem com a escrita e com a leitura. Então, até lá, eu ainda tenho um desafio grande que foi listado, inclusive, nos desafios para eu conseguir atingir esse objetivo. Que é, eu tenho que ser capaz de ouvir o inglês e entender tudo que está sendo dito, porque lá não tem um tradutor. Não tem uma pessoa falando no fone de ouvido em português. E é um evento muito importante no meu mercado. Então, eu vou ter que me virar nos 30 nesse ano, e esse é provavelmente o meu desafio mais difícil desse ano. De setembro de 2022 até setembro de 2023. Pode ser que eu não consiga fazer. Pode ser que eu não consiga resolver esse desafio. Mas o único jeito de ter certeza que eu não vou resolver, certeza, é não fazendo. E eu prefiro a incerteza. Eu prefiro trabalhar por isso. Eu não sou tão disciplinado, mas eu prefiro trabalhar por isso e chegar a ter o risco, né, de conseguir. Que assim,
A outra possibilidade, eu tenho duas possibilidades, né? Conseguir e não conseguir. A outra possibilidade é conseguir. E é onde eu estou focado. E isso, isso faz com que eu tenha combustível para o meu compromisso funcionar. Mas não é o bastante. Agora eu tenho que planejar. Então eu tenho que saber o dia, a hora, quanto eu vou gastar, onde eu vou ficar, quanto tempo eu tenho que ir antes, quanto tempo eu venho depois, o que eu vou fazer lá, quais são as atividades, quais são as providências que eu tenho que tomar. Eu já tenho visto, então essa é uma providência menos complexa para mim, mas se eu não tivesse, seria uma providência substancial, né? Ela pode te impedir de viajar. E daí eu faço o planejamento e parto para o próximo passo, que é implementar a coisa, implementar o plano, né? Depois que eu fiz. E o que tem que fazer? É muito chato implementar o plano, né? Porque a gente às vezes faz muita coisa ali, faz e a coisa não aparece, né? Tem aquela história do bambu chinês, né? Que você planta e, sei lá, por 5 anos, ele sai só uma folhinha para fora. E durante 5 anos ele está criando raiz, ele está se desenvolvendo para depois colocar todo o diferencial daquela planta para fora. E aí ele cresce rapidamente, tem um estirão depois. Mas ele só consegue ficar de pé e aguentar ventos tão fortes e ser tão resistente e flexível porque ficou 4, 5 anos ali fazendo a raiz, né? Isso é uma metáfora boa, porque a gente tem que preparar a coisa, né? Por exemplo, eu, durante este processo, até que eu esteja fluente no inglês, eu não vou ver o resultado, né? Eu só vou ver o resultado lá, em setembro do ano que vem. E durante o processo a gente não tá vendo tudo. Mas tem uma outra metáfora que fala bem sobre isso e exemplifica bem que as coisas são viáveis por conta dela. Quando você está à noite dirigindo numa estrada escura, sem iluminação nenhuma, com chuva e neblina, para piorar o cenário, e você está indo para um lugar a 10 km, 20 km de você, você não enxerga o destino. Você enxerga ali mal e mal alguns metros à frente. Nesse momento, o que você faz? Você desacelera. E segue o plano. Qual é o plano? É o caminho que você tem. É o mapa que você tem, ou o caminho que você já conhece, que sabe que é só em frente, em algum lugar entrar à direita, em algum lugar entrar à esquerda e tal. Ou segue um GPS. Mas você precisa seguir o plano. E aí a neblina passa, a chuva passa, e você pode acelerar mais e chegar mais rápido no seu destino. Mas se ela não passar, você também chega no seu destino devagar. E se for de dia, você tem mais condições de ver. Mesmo assim, durante o dia você não tem toda a visão, né? Não só porque nem todos os caminhos são linhas retas, né? São poucos até. Principalmente para quem dirige. Mas porque a gente não consegue ver muito mais do que, sei lá, 10 quilômetros, né? Então sempre tem barreiras na frente, sempre tem uma curva, e você não consegue ver adiante. Você precisa chegar na curva para ver adiante. Isso faz com que a gente precise entender, nós precisamos entender que chegar nos objetivos depende de comprometimento e função no planejamento. Nós temos que cumprir o planejamento. A outra questão é o que eu ganho com isso, né? Eu só consigo me desenvolver se a coisa que faz sentido para mim, que eu quero, tem o meu esforço envolvido nela, né? Neste evento, eu conheci muitas pessoas e encontrei 3 pessoas conhecidas que são do meu meio. Uma das pessoas estava lá porque é da área de desenvolvimento, mas não trabalha com hipnose, mas queria participar para entender mais, para se desenvolver e aprender, e viajou, né, do interior de São Paulo, uma viagem de 2 horas mais ou menos até lá, e se hospedou lá e tudo mais, claro, porque o evento começava muito cedo, terminava muito cedo, não fazia sentido voltar para o interior de São Paulo, né, antes de terminar o evento. E a outra pessoa foi algo bem interessante. A outra pessoa já trabalhava com hipnose, a segunda pessoa já trabalhava com hipnose, e era meio previsível que nós encontremos pessoas que estão atrás de desenvolvimento, de manutenção do conhecimento, de conhecimento continuado, que elas estejam no lugar onde você fala a respeito daquilo, né? Mas a terceira pessoa que eu encontrei lá e que eu conheço, ela não tem nada a ver com aquilo. Ela trabalha com tecnologia, com comunicação, com anúncios na internet, e quando eu perguntei por que ela estava lá, ela não conhecia hipnose e ela estava lá por desenvolvimento pessoal. E curioso como a gente começa a buscar o desenvolvimento pessoal só quando a gente já está estagnado, quando a gente já está meio que acreditando que a gente já sabe todo o necessário, né? E aí a gente descobre que não sabe nada e precisa aprender mais, e quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que sabe menos, né? Mas a gente descobre que tem muito mais a conhecer. E aquilo mexeu muito comigo. Esse evento foi um divisor de águas a respeito de algumas decisões que eu tenho para fazer, que eu fiz, e compromissos que eu tomei. E interessante perceber isso depois de 2 dias. Hoje é terça-feira, o evento terminou no domingo, né? Então, segunda e terça. Perceber o quanto isso me impulsiona, me coloca de pauta para eu seguir o meu planejamento, me coloca de pauta para eu ter metas menores, né? Até eu, por exemplo, uma das metas que eu fiz foi essa do evento nos Estados Unidos.
Mas tive outras, e essa talvez seja mais desafiadora. Mas até que ela aconteça, que é o meu objetivo, eu vou aprender muito no processo, eu vou me desenvolver, eu vou mudar de ideia, eu vou fazer outras coisas, eu tenho metas a cumprir, né? Então, a próxima meta é comprar o ticket, a outra meta que são tarefas, né? Que são marcos também. A outra meta é conseguir o hotel, comprar a passagem, marcar a viagem, né? Agendar tudo, me preparar, me organizar a respeito da minha agenda e depois começar a cumprir o plano, né? Estudar, né? Para que eu tenha meios para poder fazer isso funcionar lá. E é isso. Eu queria falar a respeito disso para que despertasse em algumas pessoas essa lógica, né? Porque para algumas pessoas não faz sentido ir até um evento. Quando eu ouço aquela coisa de longe é um lugar onde você não quer ir, eu acho muito ajustado, né? Porque exatamente, algumas pessoas não vão participar de eventos esperando que esses eventos aconteçam na cidade delas, ou um momento mais propício. E vou te contar uma coisa, se você é uma dessas pessoas, não existe momento mais propício. Amanhã você vai ter outras coisas para fazer, depois de amanhã você vai ter uma dor de barriga, depois de amanhã acontece outra coisa, você não tem dinheiro, você não tem tempo, você tem outra prioridade, você morre. E você não faz. Então, é um pouco mais sobre fazer as escolhas certas. Eu queria deixar um convite para quem conseguiu chegar até aqui nesse vídeo, que eu sei que eu falo num ritmo mais baixo, né? E eu gosto de passar essa emoção sem cortes para a pessoa, porque se você estiver conectado ou conectada comigo até aqui, isso tem feito sentido para você. E eu queria deixar uma provocação para que você escrevesse aqui, nem que seja, pô, gostei, não concordo, acho isso, acho aquilo, acontece assim comigo, ou assado, eu também fiz algum compromisso, você me inspirou, ou sei lá, qualquer coisa. Acho que essa coisa de longe é um lugar que a gente não vai, quando a gente não percebe que aquilo tem importância. E para quem ficou, quero falar sobre a mágica que acontece. Quando você se compromete com algo desse tipo, um evento, um compromisso que te custa mais, não só dinheiro, né? Mais tempo, mais energia, mais dedicação e tudo mais, organização, isso te transforma em outra pessoa. Isso faz com que você tenha que reunir atributos novos ou antigos, mas melhorá-los para que tudo funcione. E te coloca num mindset muito interessante, num lugar de mudança, num lugar de posicionamento, num lugar de decisão, e tudo acontece com a decisão. Agora, o que é mais importante de tudo, de todo esse conteúdo, eu vou entregar agora, no final, para quem ficou, que é a decisão. Para mim, a decisão é o mais importante de tudo. Quando você decide pelas coisas erradas, você tem dor de cabeça com isso, você se atrapalha, quando você faz decisões talvez ruins, não erradas, a coisa pode te atrapalhar mais do que te ajudar. Mas a gente só descobre essas decisões quando a gente começa a errar. Quando a gente começa a decidir errado, a gente vai entendendo os padrões, a gente vai entendendo como nós funcionamos diante daqueles problemas, como aqueles problemas funcionam diante de nós, e a gente vai se adequando à coisa. Se você ficar esperando que você fique pronto ou pronta até para dar o próximo passo, lembra lá daquele carro à noite andando na neblina com um farolzinho, né, que ilumina 10 metros à frente. Você não vai chegar a nenhum lugar. Tem que fazer igual o carro. E tomar essas decisões tem um jeito legal aí para você errar menos. Não tomar decisões quando você está emocionado, quando você está em crise. Decisões muito importantes, elas podem ser tomadas de forma errada. Mas é preciso que você se comprometa. Então o legal é tomar menos decisões, mas se comprometer demais com as suas decisões. Tome poucas, mas uma ou outra, e aí se comprometa para que elas deem certo. E como achar as decisões melhores, as decisões certas? Não tem um mapa para isso, não tem uma fórmula para isso. Quem disser que tem, eu acredito que esteja mentindo. Mas tem um norte. Você precisa ir para onde está o seu coração, né? Você precisa ir para onde você deseja chegar. Não dá para decidir por algo, mesmo que provisório, que não te leve no sentido dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então você precisa ter metas menores, né, até chegar lá, para que você tenha aí uma validação da coisa, para que você veja que você está andando no caminho certo. Mas é importante que você não deixe de olhar para o seu destino, para o seu sonho, para o seu objetivo. Então me deixa aqui um recadinho, me fala o que você pensou a respeito disso. Se você tiver alguma dica para escolher, para decidir melhor, deixa aqui. Acho que isso pode ajudar outras pessoas, com certeza vai me ajudar também. E se faz sentido para você, talvez você considere que os seus próximos eventos, os seus próximos compromissos, eles não precisam estar perto de você. Talvez a maioria não esteja. Só que você precisa se comprometer com o processo. É o custo, né, que você tem para crescer.
Se você não estiver comprometido, a coisa não acontece, né? Então, o que eu sugiro? Compre logo aquela passagem, aquela hospedagem que você precisa para a viagem que você quer fazer, ou para o evento, ou para o compromisso, para qualquer coisa. Mas se aproxime mais do seu objetivo.